Pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo aqui para discutir um pouquinho sobre o portfólio 1. Começaram a surgir algumas dúvidas no correio em relação ao portfólio, então eu montei uma estrutura aqui para a gente discutir um pouco. Bom, o portfólio está solicitando que vocês carreguem o dataset de diabetes, né, do próprio sklearning, e aplique o Decision Tree Regressor, né, que é um dos algoritmos de Machine Learning para classificação, que aí seria o Decision Tree Classifier, ou para regressão, que no caso esse problema da diabetes é um problema de regressão, que é um problema onde nós estamos tentando estimar um valor que não é uma classe, que não é 0, 1, que não é uma classificação, é um valor número em ponto flutuante, tá? Então, aqui eu já montei o esboço aqui do nosso script, então fazendo os imports aqui para carregar os dados. Então, o primeiro trecho de código aqui eu vou carregar usando a função load diabetes do próprio sklearning, eu vou carregar os dados de x e y. Então, toda vez que a gente se referir a x, não só nessa disciplina, mas em qualquer contexto de machine learning e deep learning, qualquer área dessas que vocês estiverem estudando, o x sempre vai se referir aos dados, às features, aos dados de entrada. E o y vai sempre se referir ao alvo, ao target, ao valor que você está querendo estimar, tá certo? Então, tenham isso em mente porque vocês vão ver isso o tempo todo. Então, x refere-se aos valores de entrada, às features, e y ao valor alvo que você está tentando estimar. Bom, eu fiz o carregamento do dataset e aqui é muito importante essa linha número 13. Sempre vocês têm que fazer isso, pessoal, que é splitar os teus dados em dados de treino e dados de teste. Só assim você vai saber se o algoritmo que você está implementando ou a comparação entre os algoritmos, que poderiam ser vários aqui, do próprio sklearning, só assim você vai saber qual deles possui o melhor desempenho, porque você vai ter que aplicar eles nos dados de teste. Por quê? Se você só aplicar eles nos dados de treino, com certeza você vai estar obtendo resultados equivocados, porque você está testando, está checando o desempenho do teu algoritmo nos dados que você deu para ele. E no mundo real, quando você aplicar o teu modelo, você não vai usar os dados que você treinou. Você vai ver dados novos, dados que o algoritmo nunca viu. Então, o algoritmo tem que funcionar bem nos dados que ele nunca viu. Por isso que nós separamos ele em dados de treino e dados de teste. Então, eu vou executar essa célula aqui. E aí, o que é importante vocês fazerem? Sempre chequem o shape do teu array, do teu vetor. Então, o xtrem aqui, vocês estão vendo que o shape dele é 397 por 10. Significa o quê? 397 linhas, ou seja, 397 dados de entradas e 10 colunas. Ou seja, eu tenho 10 features para usar como entrada para o meu algoritmo. E vamos checar o ytrain. ytrain.shape tem 397 linhas, ou seja, é um único label para cada uma das linhas. Então tá aqui. E em cima vocês estão vendo os valores, são valores contínuos. Não são classes, né? Não é um problema de classificação. Eu tenho que treinar um algoritmo treinar um modelo para que, dado 10 entradas, 10 features específicas, ele me produza um valor desses aqui, ou mais próximo desses valores, que são os valores de treino, certo? Então é importante analisar sempre o shape. Bom, aqui eu estou carregando o Decision Tree, e eu coloquei um Max Depth de 100 para teste aqui, só para vocês verem o comportamento que eu pretendo mostrar, porque eu não quero dar a solução do portfólio aqui, eu quero levantar uma questão para vocês refletirem. Então eu coloquei um Max Depth de 100, então vai ser uma árvore bem grande,
tá? E aí vocês podem mexer com esses parâmetros para ver as diferenças de desempenho que pode dar. E nós vamos pedir para fazer o treino, né? Então veja, eu estou treinando nos meus dados X-Train, Y-Train, nos dados de treino. O dado de teste, o X-Teste e o Y-Teste, está aqui. Só vamos ver o shape do teste, né? Quantos dados ficou para o teste? Xtest.shape ficou 45 registros para teste e 397 para treino, tá? É esse parâmetro que controla, né? 10% dos dados para teste, certo? Aí você pode variar esse número aqui, mas como nós temos muito pouco dado, se eu aumentar muito os dados de teste, eu diminuo muito os dados de treino. Então, você não pode aumentar muito esse número aqui, porque você vai ter poucos dados para treinar. Talvez se você tivesse 1 milhão de registros, você poderia aumentar os dados de teste, tá? Mas nós só temos 400 e poucos aqui, né? O total é 442 no total, então é muito pouco. Bom, rodei o meu treino aqui, certo? Vamos fazer esse bloco de código aqui, vai fazer o quê? Vai predizer os dados usando como entrada as features de treino, o X-Train, certo? Então esse X-Train aqui é o mesmo que eu usei para treinar. Pelo que nós estudamos, dá a entender que o algoritmo deve se comportar muito bem com esses dados, porque foram esses dados que ele usou para ajustar os seus parâmetros. Então o resultado aqui no iPred, que é a minha variável iPred, ela deveria ser bem próxima dos valores do iTrain, tá? Porque são os valores alvo. Vamos checar, vamos rodar essa linha, vamos calcular o mean squared error e vamos exibir o erro na tela. Olha isso daqui. Train error 0, ou seja, o meu regressor aqui, ele conseguiu predizer exatamente as minhas 397 linhas de entrada bateram o resultado com o valor alvo. Ou seja, o meu iPred e o meu iTrain são idênticos. O meu algoritmo está perfeito. Ele conseguiu capturar exatamente os parâmetros para que quando eu entrar com qualquer entrada dentro do X-Train, ele me produza exatamente o valor esperado. Ou seja, não tem nada de erro. Bom, a primeiro momento isso parece ótimo, né? Porque eu consegui gerar um modelo que está perfeito. Bom, mas vamos ver se isso aí realmente significa que ele está perfeito. Então nós vimos aqui que ele não tem erro. Eu vou criar aqui um data frame só para exibir os valores. Olha isso. A primeira coluna aqui é o target, certo? Que é o iTrain da minha variável. Esse é o valor alvo. E esse é o valor que o algoritmo gerou. Esse é o alvo, esse é o valor do algoritmo. E assim por diante. Olha, tá. Então, exatamente o mesmo número, não tem uma diferença. E lembrando, nós não estamos num problema de classificação, que pode ser uma classe ou outra. Por exemplo, cachorro e gato. Ou verdadeiro ou falso. É um número inteiro aqui, é um número contínuo. Olha, ele bateu exatamente o número em cima. Não foi nem em casas decimais de diferença. Então é surpreendente esse resultado. Bom, e aqui vamos ver em forma de gráfico. Então o que eu estou plotando nesse gráfico aqui? Estou plotando dois gráficos de scatter plot. Um eu estou usando os dados do treino, que é o meu alvo, e o outro eu estou usando os dados que o algoritmo prediz. E como eu vi que eles vão bater muito um em cima do outro, eu estou usando um alfa aqui para dar uma transparência e mudando o marcador, para vocês poderem perceber. Vamos rodar esse gráfico aqui para vocês verem. Vou abrir ele maior aqui. Olha isso. As bolinhas vermelhas aqui no meu gráfico são os dados de treino, o iTrain. Então é o meu alvo, é o valor correto, certo? E o iPred é esse xzinho aqui, ó. Olha, os x estão batendo exatamente em cima das bolinhas. Por quê? Nós estamos vendo aqui que os valores, ó, quando o meu target foi 110, o meu algoritmo também prediz 110. Então, naturalmente, o x vai bater em cima aqui, que o x é o iPred, certo? Então, tá perfeito, tá? Só mostrando uma outra forma de visualizar.
Só que, como eu disse para vocês, não podemos olhar para os dados de treino. Os dados de treino foram os dados que nós apresentamos para o algoritmo. Agora nós vamos aplicar o mesmo regressor que eu treinei, ó, o regressor foi treinado aqui na linha 18, certo? Com os dados de treino. Agora vamos pegar esse mesmo regressor e aplicar ele nos dados de teste, ou seja, nos dados que o algoritmo nunca viu. Então, esses dados aqui, essas features de X-teste, o algoritmo não sabe quais são elas, porque ele não foi usado na fase de treino. E vamos ver qual vai ser o resultado. Eu vou aplicar essa mesma sequência aqui, ó, eu vou aplicar de novo aqui embaixo, só que com os dados de teste. Então, vamos testar, vamos rodar essa linha. Então, agora minha variável iPred é o resultado do meu algoritmo aplicado aos dados de teste. E vamos calcular o erro. E vamos exibir o erro. Opa, olha o erro aqui. O erro já não é mais 0. Tá? Então significa o quê? Olhando isso, significa que o nosso regressor ele não conseguiu bater exatamente os mesmos valores. O valor do iTest, que é o meu alvo aqui dos dados de teste, não é mais exatamente igual aos dados que o algoritmo predizeu. Vamos ver isso no DataFrame. Ó, olha aqui, ó, os dados da coluna target e o pred. Olha aqui, ó, o primeiro registro aqui de teste, dado as 10 features de teste, o resultado deveria ser 124, o target, só que ele gerou 77, então deu uma bela de uma diferença aqui. O segundo dado de teste, as 10 features deveria produzir 273. O algoritmo produziu 246, tá? Um pouco mais próximo, certo? Então vocês vão observando aqui que não tem mais o que aconteceu acima, os valores não são idênticos. Em alguns casos são bem diferentes, né? Então esse aqui é bem diferente, esse aqui está próximo, então o X-teste 14, vamos ver o que seria o X-teste do índice 14. Esses 10 dados, essas 10 features aqui, pessoal, que está aqui ó, na entrada 14, deveria produzir, não era 14, era 26 que eu tinha visto aqui, peraí. Pode ser o 14 mesmo, olha, o X14 deveria produzir o resultado 88, que é o target. Então, essas 10 features aqui deveriam gerar 88, porém gerou 83. Vamos pegar um que dá uma discrepância maior aqui para analisar. Por exemplo, o 42, que está dando uma boa diferença aqui, ó. Vamos ver os dados do 42. Só para vocês entenderem o que está acontecendo. Tá? Então, ó, essa entrada aqui, ó, essas 10 features, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu usei essas 10 features e o resultado deveria ser 86, que é o meu dataset, certo? Só que meu algoritmo gerou 200, então uma diferença grande. Tá? E vamos ver o gráfico disso agora. Então, nós vimos que o erro, só vou printar o erro novamente aqui, que o erro agora é considerável, certo? E vamos plotar o gráfico para ver como é que as bolinhas vão se comportar. Ó. Então, lembrando aqui que as bolinhas vermelhas é o alvo, o iTest, e os xzinhos são o iPred, que seriam os valores que deveriam estar bem próximo das bolinhas. Então, vocês podem ver que em alguns casos, ó, o valor predito e o valor alvo estão próximos, certo? Agora, aqui, por exemplo, esse era um valor alvo. O valor predito dele eu nem sei qual é desses aqui, está bem longe, não tem nenhum aqui encostadinho nele. Tá? Então, percebam que o nosso algoritmo funciona. O quanto ele é bom, aí é uma questão de fazer uma análise. Tá? Mas nós temos agora uma forma de analisar, porque a primeira instância, primeiro momento que nós olhamos, parecia que o algoritmo tinha ficado perfeito, o nosso modelo, e não ficou perfeito. Tá? Então eu queria deixar isso para vocês.
usarem agora como referência para construir o portfólio e trabalhar com esses parâmetros, né? Isso aqui, ó, os parâmetros de um algoritmo são chamados de hiperparâmetros, tá, pessoal? Hiperparâmetros. Então isso daqui é algo que você tem que ir experimentando, não tem uma regra de como aplicar. Então, de repente, e não tem só esse hiperparâmetro, esse modelo aqui. Então, se você vai ver que tem muitos hiperparâmetros. Então, só aqui você pode explorar várias possibilidades para quê? Para buscar diminuir o erro de teste. Esse erro aqui, o erro de teste, não o erro de treino. Tá? Porque o erro de treino nós já vimos que esse modelo consegue produzir 0 nele. Tá? Então, temos que pensar em alternativas, que aí eu vou deixar para vocês refletirem em como eliminar esse efeito. Isso que aconteceu aqui chama-se overfit. Nós fizemos aqui exatamente, eu fiz de propósito para dar um overfit, ou seja, o nosso modelo decorou os dados de treino. Ele está perfeito com os dados de treino. E ele decorando os dados de treino impede que ele generalize para os dados de teste. Ou para os dados, a hora que esse modelo entrar em produção, que são novos dados que nunca foram vistos. Tá? Então, o objetivo de qualquer modelo de machine learning é não fazer overfit. É generalizar. É capturar a essência dos dados, para que ele possa funcionar bem com dados que ele nunca viu antes, tá certo? Bom, espero ter ajudado aí vocês a desenvolverem o portfólio e colocado algumas questões aí para vocês refletirem.